Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de contabilidade básica, atos e fatos contábeis. Durante o período de funcionamento da empresa, ocorrem fatores que de uma ou outra forma afetam a entidade. Dentre esses fatores, há aqueles que interessam e aqueles que não interessam à contabilidade. Os acontecimentos numa empresa podem ou não alterar o seu patrimônio. O patrimônio das empresas está em constante movimento em decorrência dos acontecimentos diários, que podem ser classificados em dois grupos: A. Atos administrativos ou atos contábeis e B. Fatos administrativos ou fatos contábeis. Atos administrativos ou atos contábeis. Atos administrativos são eventos, acontecimentos ocorridos na empresa, que têm por característica não alterar seu patrimônio, nem o seu tamanho, nem a sua composição. São exemplos de ato administrativo as garantias, as consignações, custódias e cobrança de títulos de terceiro, admissão de empregados, assinatura de contratos de compra, venda de seguros e etc. Então, o ato administrativo tem a ver com contratos, assinatura legais de contrato, tudo que tem que ver com a parte administrativa do assunto. Então, ele não vai alterar o patrimônio, ele é somente um ato de acontecimento. Os atos relevantes que façam parte das atividades da empresa devem ser representados em notas explicativas, de acordo com o artigo 176 da Lei nº 6.404 de 76. Fatos administrativos ou contábeis. Fatos contábeis ou fatos administrativos são ocorrências que têm por efeito a alteração da composição do patrimônio, seja em seu aspecto qualitativo ou em seu aspecto quantitativo. São todos os eventos que ocorrem na empresa passíveis de se determinar um valor monetário. O registro de um fato contábil pode ou não alterar o valor do patrimônio líquido da empresa. Classifique-se em três grupos: fatos contábeis permutativos, qualitativos ou compensativos, fatos contábeis modificativos ou quantitativos e fatos contábeis mistos ou compostos. Então, temos os fatos contábeis permutativos, fatos contábeis modificativos e fatos contábeis mistos. Fatos permutativos são fatos que acarretam uma troca, permuta entre os elementos do ativo, do passivo ou de ambos, porém sem provocar alteração no patrimônio líquido, alterando apenas a composição qualitativa dos elementos pertencentes ao patrimônio. O nosso primeiro exemplo aqui: compra de um veículo à vista no valor de 20 mil, há um aumento do ativo pelo ingresso do veículo e uma diminuição pela saída do dinheiro. Então, há uma permuta entre os elementos do ativo. Porque saiu dinheiro do caixa e abrimos uma conta veículo. Fato modificado são aqueles fatos que acarretam alterações para mais ou para menos, ou seja, quantitativa, em quantidade, não somente em qualidade, no valor do patrimônio líquido. Os fatos modificativos são classificados em aumentativo ou diminutivo, de acordo com o tipo de alterações que provocam no patrimônio líquido. Enquanto os fatos permutativos envolvem somente contas patrimoniais,
Os fatos modificativos envolvem as contas de receita, ganho de despesa, custo e perdas para a empresa. Então, no fato permutativo, nós vamos trabalhar somente com contas patrimoniais, contas que envolvam o ativo e o passivo. Já no fato modificado, nós vamos ter contas patrimoniais e contas de receitas e despesas. Então, nós teremos outras contas envolvidas que não sejam somente as contas patrimoniais. Então, dessa maneira, vai ter alteração no patrimônio líquido. Então, agora vamos para um exemplo de fato modificado. Recebido em dinheiro o aluguel no valor de R$600. Então, nós temos ali um aumento na conta caixa dentro do ativo e um aumento da conta patrimônio líquido dentro da conta lucro. Então, como houve um recebimento de receita que alterou a conta caixa e alterou a conta lucro. Então, aí nós temos um fato modificado aumentativo. Fatos mistos. São fatos que, ao mesmo tempo, são permutativos e modificativos, ou seja, a troca de valor entre elementos patrimoniais, bens, direitos ou obrigações. A alteração do valor do patrimônio líquido com lucro ou prejuízo. Um exemplo de fato misto. Pagamento de uma duplicata no valor de R$1.000 com juros de R$100. Ocorre a diminuição do passivo pela baixa da obrigação, a diminuição do ativo pela saída de recurso do caixa ou do banco e a diminuição do patrimônio líquido pelo registro dos juros pagos, despesas financeiras. Então, nós temos aqui diminuição do ativo, diminuição do passivo e diminuição do patrimônio líquido, porque tivemos um prejuízo. A integralização do capital social. Então, vamos ver como vai ficar a abertura da empresa, a integralização dos sócios dentro da empresa. É ato? É fato? O que nos gera isso? Em 2 de 4 de 2020, o senhor Antônio Moreira e José Queiroz organizaram uma empresa denominada Queiroz Moreira para venda de bananas com capital de R$3.000. Então, aqui vai ocorrer o primeiro lançamento contábil. E como nós vimos anteriormente, todo e qualquer lançamento qualitativo, quantitativo dentro do balanço, ele vai gerar um fato contábil. Então, vamos ver da seguinte maneira. Aqui será um fato permutativo, modificado ou misto, certo? Aqui podemos denominar que será um fato permutativo, pois não houve lançamento de receita de despesa. Houve alteração do patrimônio líquido, mas a alteração que aconteceu no patrimônio líquido, ela permutou para a conta caixa, porque foi o primeiro lançamento, correto? Então, o primeiro lançamento da integralização dos sócios, nós vamos ter a visão que vai ser um fato contábil, porque vai acontecer um lançamento dentro do balanço patrimonial e que a conta vai permutar do patrimônio líquido, da conta capital, para a conta caixa, porque a conta capital, ela deu origem à conta caixa. Então, o primeiro lançamento de integralização dos sócios, ele é um fato permutativo.